O senhor é um especialista em questões de combate à corrupção. Depois de tantas operações que o senhor comandou, qual a conclusão que fica? Olha, essa é mais uma operação, não é? Desde que eu ingressei na carreira do Ministério Público, isso há 20 anos, tem sido recorrente, o que mostra que há vamos dizer assim, um déficit na administração pública brasileira. Quer dizer, a corrupção é um problema muito sério, não é? É um problema que graça às administrações públicas e é recorrente na vida pública nacional, o que infelicita o povo brasileiro, né? Compromete a execução das políticas públicas e nos leva a essas situações em que nós nos encontramos, como é o caso da Saneago. A Operação Decantação trouxe um prejuízo de qual ordem para o Estado? Veja bem, o prejuízo é enorme, não é? Há desvios públicos constatados, não é? A inexecução de serviços públicos, quer dizer, a população é afetada, a população fica comprometida, vamos dizer assim, com a ausência de recursos, de políticas públicas que deveriam acontecer e não acontecem, e a gente diz especificamente a questão da água, a questão do esgoto, não é? Que está aí uma baixa cobertura de água e de esgoto no Estado em razão também da corrupção. Por que a ação não se restringe apenas a Goiânia, Aparecida de Goiânia, Formosa e Tumbiara, e vai até São Paulo e Florianópolis? Por quê? A operação se destina a apurar desvio de recursos na Saneago. Eventualmente, uma outra pessoa, não é, algum outro empresário, algum outro agente público, tem laços ou tem base nesses estados. Então é possível, né, que vamos dizer assim, a extensão tenha acontecido em razão desse fato. A investigação nesse momento está em que fase? Bom, veja bem, a Polícia Federal concluiu o inquérito policial, nós oferecemos uma denúncia perante a Justiça, ou seja, fizemos uma acusação, fizemos uma imputação, né, essas pessoas, não é? E agora nós aguardamos que a Justiça Federal abra o processo, não é? E que a gente possa, afinal do processo, responsabilizar as pessoas envolvidas por esses desvios, por essa apropriação, não é, de recursos públicos que deveriam ser destinados à água e ao saneamento básico. O governador Marconi Perillo disse numa entrevista que julgava desnecessária essa ação, que bastaria que o Ministério Público convocasse as pessoas envolvidas para um esclarecimento. Não é o que pensa o Ministério Público, não é o que pensa a Polícia Federal, não é? Nós estamos diante de uma situação típica de criminalidade organizada, né, em que há envolvimento de agentes públicos, há envolvimento de agentes políticos, há envolvimento de empresários, não é? Em torno, concertados, organizados, articulados, não é? De uma maneira sólida, de uma maneira estruturada e com um detalhe, durante muitos anos, quer dizer, é uma atuação que se não descortina agora, mas que tem suas raízes. Dá para precisar quanto tempo que funciona esse esquema? Nós imaginamos que há 20 anos esse esquema opera na Saneago. Pelo menos 20 anos esse esquema opera na Saneago. O Ministério Público, ou especificamente a sua pessoa, sofre pressão de alguma forma quando é desenvolvida uma operação dessa envergadura? Não, nós não sofremos pressão nenhuma outra que não seja só a pressão atmosférica. Não é? Ou seja, nós somos um órgão que tem autonomia, tem independência, não é? Tem algumas prerrogativas e ele deve cumprir a sua função. Nenhum tipo de ameaça? Não, nenhum tipo de ameaça. O Ministério Público, pelo menos neste caso, há situações que ocorrem, mas neste caso jamais ocorreu algum tipo de ameaça. Na investigação da Operação Decantação, apareceu, vamos dizer assim, festas no Palácio das Esmeraldas com dinheiro da corrupção da Saneago. Como é que isso foi apurado? Como é que se constatou essa corrupção? Veja bem, essa operação ela envolveu diversas ferramentas, né? Para a colheita de provas, para a produção de provas, dentre elas a interceptação telefônica. E foi apurado, não é isso, durante essas diligências, durante essas colheitas de prova, de que recursos eram desviados para bancar coquetel no Palácio. Quer dizer, isso é uma forma em que expressa a maneira como o desvio de recursos na empresa acontecia. Eu sei que o senhor não gosta de falar em cifras, mas eu insisto.
É um dos maiores desvios de dinheiro público aqui em Goiás, a Operação Decantação? Olha, é temerário a gente fazer esse tipo de afirmação, porque parece até uma forma da gente se afirmar e se vangloriar. Olha, é o maior esquema de corrupção no estado de Goiás. É um grande esquema de corrupção. Não é? Eventualmente podem existir esquemas maiores. Agora, veja bem, Jackson, de 2014 a 2015, a Saneago tinha contratos com recursos públicos da União da ordem de 1,5 bi. Nos últimos anos, certamente a Saneago gerenciou cifras enormes, superiores a 1,5 bi, 2 bilhões, 3, quiçá 4 bilhões. E é óbvio que todos esses recursos, não é? Isso do ponto de vista da prova indiciária, passaram por um processo vamos dizer assim, de apropriação, de desvio de uma parcela desses recursos. O caso é muito grave. Só veja o seguinte, que as obras contratadas em 2007 para a execução do saneamento básico de Goiânia, esgotamento sanitário, até hoje não foram concluídas. Uma parcela pequena dessas obras foram realizadas. O mesmo com uma obra de água tratada de Corumbá 4. Contratos que se iniciaram no ano de 2007 ainda não foram concluídos. Então isso significa que a população está desassistida, tá certo, de água e de esgoto tratado em razão dessa, vamos dizer assim, da má gestão, não é? E a corrupção que ocorre na Saneago. Em nossas entrevistas sempre surge uma pergunta: qual foi a maior emoção sua como procurador do Ministério Público Federal? Foi atuando no Tocantins, na operação que culminou também com a prisão de Jader Barbalho, ou se essa aqui em Goiânia está sendo a sua maior desafio? O que te provocou a maior emoção, a maior felicidade? Bom, veja bem, eu não posso dizer que esse trabalho traga felicidade quando se apura e se identifica situações mazelas da administração pública brasileira. Mas a gente, vamos dizer assim, se dá por satisfeito quando a gente vê trabalhos alcançarem resultado. Então tem um trabalho que que eu gosto muito, que foi a operação e uma série de operações envolvendo a criminalidade ambiental na Amazônia brasileira. Não é? A Operação Curupira, Operação Curupira 1, 2 e 3 e outras operações que se seguiram e que tiveram um efeito positivo no sentido de reduzir dramaticamente o índice de desmatamento na Amazônia brasileira. Então isso é uma coisa que nos gratifica, vamos dizer assim, né? Quando a gente consegue, vamos dizer, melhorar um pouco a execução da política pública brasileira, coibindo, confrontando, impedindo que práticas criminosas e reiteradas se perpetuem. Procurador Mário Lúcio Avelar, muito obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço a atenção, a você e a todos os seus leitores. Obrigado.